Bem, agora eu vou começar a explicação da questão número 5, que é simplesmente uma análise de circuito com capacitor e indutor utilizando os números complexos. Para fazer isso, ele pediu para mim calcular o Z total, e para calcular o Z total, antes de começar a responder qualquer questão, na verdade, eu redesenhei o circuito. Ele ficou nessa configuração aqui, redesenhando ele. Para achar o Z total foi bem simples. Eu achei o valor da indutância não, impedância. Eu achei o valor da impedância no ramo 1, depois o valor da impedância no ramo 2 e o valor da impedância no ramo 3. E eu fiz o paralelo das três. Fazendo o paralelo das três, eu achei que o valor da impedância total é 1,56 com ângulo de menos 38,65 graus. Aqui ele pede para mim achar V1 por divisor de tensões, que é bem simples. No caso eu vou, como aqui ele é um circuito em paralelo, ele está pedindo V1, que no caso é esse daqui. E essa parte do circuito está em série. Para fazer isso, eu tinha que saber que o valor da tensão aqui é 60 volts com 0 graus de ângulo. Sabendo disso, eu pude usar o esquema de divisor de tensões para achar a tensão nesse daqui. E como que é o divisor de tensões? Você simplesmente vai multiplicar a tensão que você não quer vezes a tensão total dividido pelo somatório das duas impedâncias. Fazendo isso, eu pude achar que a tensão naquele resistor era 42,4, com ângulo de menos 45 graus. Questão número 6. Calcule. Questão número 6. Letra C. Pede para calcular o I total. Como eu tenho o V total e eu tenho a impedância total, eu fui simplesmente fazer a divisão dos dois. Eu não sei se eu falei no começo, mas vale lembrar que a maioria das regras do circuito de corrente normal, de corrente contínua, ela vai valer pro de corrente alternada. A única diferença é que a gente vai trabalhar com os números complexos. Aí vai ter que usar as regrinhas de matemática dos números complexos para poder fazer as contas. Aí no caso aqui, para achar o I total, é simplesmente fazer a tensão total dividido pela impedância total. Fazendo isso, eu achei que o I total é 38,46, com um grau de 38,65. Na questão D, ele pediu para mim calcular a corrente em cada ramo e comprovar a lei de Kirchhoff das tensões. A corrente em cada ramo, como o circuito está em paralelo, foi simplesmente fazer a impedância, fazer a tensão total em cada ramo, que no caso vai ser a mesma, de 60 volts, dividido pela impedância de cada ramo. Fazendo isso, eu achei o I1, que vale 21,20, o I2 e o I2. E o I3 também. Nossa, perdão, eu tava procurando, acho que eu tinha colocado o I3. O I3 eu coloquei aqui. Aí eu achando o valor de 1, I2 e I3. Se eu fizer a somatória dessas três correntes, ela tem que dar o valor do I total, que é o I nessa parte aqui do circuito. Certo? Aí eu fiz a somatória. No caso aqui, ela não deu o mesmo valor, infelizmente, mas eu creio que foi erro de aproximação, porque os valores são próximos e os ângulos deram o mesmo. Então, provavelmente eu devo ter tido algum erro em alguma continha de aproximação na hora que eu fui resolver o circuito. A questão 6. Perdão, eu vou finalizar o vídeo e vou começar a questão 6. Muito obrigado pela atenção.